Então, boa noite a todos vocês. O nosso conteúdo de gramática normativa vai ser bem resumido. A gramática em si ela é muito extensa. Boa noite. A gramática em si ela é muito extensa, tem muita coisa, mas a gente não vai se aprofundar em alguns temas. Eu vou me aprofundar mais naquilo que eu sei que vocês precisam melhorar, principalmente com a carta de reclamação de vocês que eu li. Eu percebi que vocês têm bastante dificuldade com acentuação e pontuação, então eu vou focar bastante nesses dois pontos. Mas primeiro vamos saber o que seria essa gramática normativa. Professor, o que é essa coisa tão chata? Tenho certeza que alguém aqui não deve gostar muito de português por conta da gramática. A gramática é extremamente complicada, é extremamente cansativa. Mas o que seria isso, professora? São as nossas regras. O português ele possui regras. Na escrita, nós precisamos ter um padrão, nós precisamos padronizar a nossa língua portuguesa. Porque senão vira uma bagunça, certo? Então, imaginem se a gente não tivesse essas regras, assim como também na nossa vida, se a gente não tem regras na nossa vida, a gente é capaz de fazer loucuras. Na língua portuguesa não seria diferente. As regras, elas vieram para padronizar o nosso português. Porque se fosse de outra forma, nós poderíamos escrever da forma que bem entendermos, e ninguém ia respeitar absolutamente nada, ninguém ia respeitar as normas. Ficaria uma leitura muito complicada, cansativa, e as pessoas teriam muita dificuldade de entender até mesmo o que você escreveu. Então, a gramática normativa ela veio para isso, para o nosso português, para impor limitações, impor essas regras. Então, a gramática normativa é o que conhecemos como norma culta. Em tudo que nós vimos até agora sobre linguagem formal, norma culta, é gramática normativa. Ela se chama tanto gramática normativa como norma culta. E ela se denomina em algumas coisas, como regência verbal. Todo mundo sabe o que é o verbo. O verbo é aquilo que determina uma ação. Eu jogo, você joga, eles jogaram. E nominal, regência nominal, que tem a ver com o nome, com o sujeito. Tudo que for substantivo é nominal. Flexões de gênero, número e pessoa. Colocações das palavras nas frases, se a pessoa está em primeira, segunda, terceira. Todo mundo lembra daquilo que a gente fazia na escola? Eu, tu, nós, vós, eles, elas, e assim sucessivamente. Pronúncia e acentuação. Basicamente, a gramática normativa, ela se resume nisso, certo? Para a gente poder entender a gramática normativa, nós precisamos começar a entender o que seria encontros vocálicos. Professora, o que seriam esses encontros vocálicos? Existem 3 tipos de encontros vocálicos na língua portuguesa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a nossa questão fonética, às vezes nós conseguimos pronunciar algumas letras e às vezes não. Lembram quando eu falei daquela questão do pessoal de São Paulo, do interior, que fala porta, portão, porteira? Então, isso são questões fonéticas que são características da nossa língua. Nessa questão, seria da nossa fala em si mesmo, das nossas cordas vocais, do nosso sotaque. Isso tem muito a ver com fonética. Então, temos 3 tipos de encontros vocálicos. Temos o ditongo, hiato e o tritongo. Professora, ditongo, hiato e tritongo. Essas 3 palavras são resumidamente encontros vocálicos. Cada uma delas dizem alguma coisa. Por exemplo, ditongo, a gente pode se lembrar de 2. Tritongo, nós podemos lembrar de 3. Boa noite. Boa noite. Tritongo nós podemos lembrar de 3 e hiato nós podemos lembrar de 1. Então fica mais fácil a gente saber o que são essas 3 palavras, porque cada uma delas tem uma inicial que remete a 1, 2 e 3, para ficar mais fácil a gente entender o que seria cada uma delas. O ditongo, o próprio nome já diz, é di, que vem de 2. Por quê? É a junção de uma vogal mais uma semivogal. É o encontro de 2. O ditongo é o encontro de 2. Todo mundo lembra quais são as nossas vogais, certo? A, E, I, O, U.
Beleza. Mas no nosso alfabeto, nós temos semivogais. Professora, o que seriam essas semivogais? Nós temos apenas duas semivogais, que é a letra I e a letra U. Por quê? O I e o U, quando a gente pronuncia eles em algumas palavras, o som deles se torna mais fraco. Então, eles ficam diminuídos na nossa pronúncia. E as demais vogais têm o seu som maior, se sobressaem mais do que o I e o U. Então, para a gente entender primeiro o que é ditongo, a gente também tem que entender o que é vogal e semivogal. Então, as nossas vogais nós temos a, E, I, O, U, nossas 5 vogais, e nós temos duas semivogais, que é o nosso I e o U apenas. Então, o ditongo é o quê? Nós temos duas formas de ditongo. Temos ditongo decrescente, que o próprio nome já diz, o som ele vai cair. E temos o ditongo crescente, que é o contrário, né? Que o som vai crescer. E como eu sei se o som está crescendo ou está diminuindo? De acordo com o encontro de uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, temos aqui a palavra noite. Quando a gente separa a palavra noite, nós temos aqui o encontro do O e do I. O nosso I, vocês estão vendo aqui o meu mouse, né? Embaixo da letra I, se mexendo. Não sei se dá para ver muito bem, mas ele está bem aqui. O nosso I é a nossa semivogal. Então, o nosso I tem um som mais fraco do nosso O, que é uma vogal. Então, ela se torna o quê? Um ditongo decrescente, porque o som caiu. Já aqui na palavra quase, nós temos o U e o A. O nosso U é a nossa semivogal, ela possui o som mais fraco, e o nosso A é a nossa vogal. Então, o som ele fez o quê? Ele cresceu. Quando a gente pronuncia a palavra quase, pode perceber que o A ele se torna maior, então fica quase. Então, o ditongo ele cresce. Outro exemplo aqui, temos na palavra caixa, ditongo decrescente. Por quê? Temos o A, que é maior, e temos o I, que é menor. Então, o som fez o quê? O som caiu. Então, é um ditongo decrescente. Temos aqui a palavra armário. O I, que é a nossa semivogal, e temos o O, que é a nossa vogal. O som fez o quê? Caiu. Não, cresceu, que é o nosso ditongo crescente. O I, nossa semivogal, que era o nosso som mais fraco, com o nosso som maior, o ditongo cresceu. A mesma coisa aqui em cárie. O ditongo cresce também, porque o I, que é a nossa semivogal, e o E, que é a nossa vogal, o nosso som também cresceu. Então, resumidamente, ditongo é isso. É encontro de duas coisas, uma vogal e uma semivogal. Se for tritongo, é um encontro de três. Uma vogal, uma semivogal e uma vogal, por exemplo. Certo? Então, as semivogais são aquelas que possuem uma duração de som menor, ou seja, elas se apoiam na hora da pronúncia. Portanto, o I e o U são as nossas semivogais entre as demais. E o ditongo, ele se resume em duas formas. O ditongo crescente, que é quando o som cresce, e o ditongo decrescente, que é quando o som cai. E para eu saber se o som ele está caindo ou aumentando, eu tenho que ver se quem veio primeiro veio uma vogal e depois uma semivogal, ou ao contrário, se veio primeiro a semivogal e depois uma vogal. Quem vier primeiro vai decidir se o som cresceu ou não. Tudo bem? Então, gravem isso. Ditongo é um encontro de dois. Temos o ditongo decrescente e o ditongo crescente. Uma vogal mais uma semivogal. É só observar aqui os exemplos. O tritongo, o tri já se remete ao quê? A três. Por quê? Porque é o encontro de três. Diferente do ditongo, que é o encontro de dois, no tritongo nós vamos ter três junções, que é uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Ou essa ordem também pode alterar, não tem problema nenhum. O importante é que quando você vai fazer a separação da palavra, essas três não sejam separadas, elas permaneçam na mesma sílaba. Quando a gente separa as palavras, de acordo com a pronúncia, Paraguai, cada uma dessas aqui, dessas três, é uma sílaba. Então, se em uma sílaba só você permaneceu
o encontro de 3 vogais com semivogais, então a gente pode caracterizar como tritongo. Eles formam a sílaba única. Temos aqui o exemplo em Paraguai. A última sílaba aqui permaneceu as 3 vogais. Temos aqui a nossa semivogal U, a nossa vogal A e a semivogal I. Diferente do ditongo, o tritongo não tem essa questão de cresceu, não cresceu, não. É só você observar se a sílaba tem um encontro de 3 vogais com semivogais. Então, ficaria isso aqui, Paraguai. O nosso U, o nosso A e o nosso I. A mesma coisa que em arguil. Temos o U, temos o I e temos o outro U aqui também. Eles não foram separados, então temos um tritongo. Saguão, a mesma coisa. Temos uma vogal U, uma outra A e a letra O. Outro tritongo. Iguais. Na hora da separação, a palavra iguais, o U, o A e o I permaneceram na mesma sílaba, então não deixa de ser um tritongo. Se eles tivessem sido separados, aí já não seria mais um tritongo. Não seria mais um tritongo perfeito. Poderia ser um ditongo ou até mesmo um hiato. Vai depender muito. Averiguei. A última sílaba aqui. Temos o U, o E e o I. São 3, certo? Então, esse é o tritongo, é mais fácil que o ditongo, porque é apenas a junção de 3. Uma semivogal, uma semivogal ou misturadamente. Tudo bem? O importante é que essas 3 formem uma sílaba só, não sejam separadas. O hiato, ele também não é difícil de identificar. Por quê? Ele é a junção de 2 vogais pronunciadas separadamente, formando sílabas distintas. Ou seja, o hiato ele fica sozinho, é uma vogal sozinha. Como, por exemplo, aqui em saída, temos aqui o nosso i, ele está sozinho, então ele é um hiato. Temos coelho, o e ficou isolado das outras sílabas, ele não tem nenhuma dupla, não formou nem o trio, então ele pode ser um hiato, na verdade ele é um hiato. Temos piada, o A ficou isolado das outras sílabas. Não pode ser um ditongo, porque ele não tem uma sílaba acompanhando ele. Não tem uma outra palavra, na verdade, acompanhando ele. A mesma coisa também na palavra saúde. Então, falou em hiato, é uma vogal isolada. Quando você vai fazer a separação, para você identificar se ela é um ditongo, um tritongo ou um hiato, você tem que separar as sílabas. Então, para isso, você tem que separar corretamente, porque se você não fizer a separação correta, pode ser que você coloque a letra no lugar errado e ao invés de ser um tritongo, ela se torne um ditongo e aí fica uma bagunça só. Aí, para ficar fácil, temos aqui um macete, ó. Ditongo, que é um encontro de 2, de uma semivogal mais uma vogal, certo? Que o som aqui é o quê? É crescente, né? Temos uma semivogal, que está com o seu som menor, e temos uma vogal, então o som aqui subiu, cresceu. Ou o contrário, né? Que é o ditongo decrescente, que é a vogal, que é o som mais alto, para a semivogal, que o som vai acabar caindo, certo? Esse é o nosso ditongo, SV mais V ou V mais SV. Tritongo é o encontro de 3, seja uma semivogal com uma vogal mais uma semivogal, ou tudo misturadamente, não tem problema nenhum. O importante é que elas formem uma única sílaba e não sejam separadas. E o hiato, que é a nossa vogal isolada, nossa únicazinha letra sozinha, isolada, coitada. Então, não deixa de ser um hiato. Aí nós temos, às vezes, quando a gente vai escrever alguma redação, alguma coisa, nós temos que lembrar de algumas letras que elas não podem ser separadas silabicamente. Nós chamamos esse tipo de coisa de dígrafos. Por quê? O dígrafo é quando 2 letras emitem um único som. Eu não sei se vocês sabem, mas a letra H, quando a gente fala ela em alguma palavra, ela não emite som. O som do H, ele não existe. Por exemplo, alho, nós não escutamos o som do H, nós escutamos o A, nós escutamos o L, nós escutamos o O, mas nós não conseguimos escutar H.
A mesma coisa com o NH também, tipo banho. A gente não escuta o som do H, a gente só escuta o som do B-A-N-O. É como se o H ele fosse só significativo ali naquela palavra, certo? Então, o dígrafo é quando eles formam um único som. O M, o H, o LH, o SC, o SC cedilha. Por exemplo, na palavra. Deixa eu ver aqui uma palavra com SC. Desceu. Vocês conseguem escutar o som do seu, do S? Não. Por quê? Porque esse som se tornou um único som. Diferente da palavra quando a gente fala casa, nós conseguimos escutar o som do C, que tem um som assim como se fosse a letra K. Já quando a gente fala desceu, a gente só escuta como se fosse o som do S. Mas a letra C, ela é totalmente excluída, é como se essas duas letras formassem um único som. Então, é basicamente isso. O dígrafo, ele é responsável em emitir um único som. É a junção de duas letras emitindo um único som. Então, esses são os dígrafos. NH, LH, SC, SC cedilha, CH, SS, RR, QU, GU e XC. Não é difícil de decorar esses aqui, é só lembrar de qualquer palavra que possui NH ou LH, qualquer palavra que tem um H. As letras duplicadas, palavras com letras duplicadas, como o SS, o RR, né? Como, por exemplo, autorretrato. O QU, queijo, quilo, querida. E o GU de guerra, de gula. E o XC de exceção, por exemplo. Então, o QU e o GU, eles têm uma observação. Por quê? Eles só podem ser considerados dígrafos se eles estiverem acompanhados de mais uma letra, que é o E ou o I. Se eles não estiverem acompanhados com essas letras, eles não podem ser considerados dígrafos. Por exemplo, querida, temos o QU aqui? Temos. Ele está acompanhado da letra E? Está. Então, ele é um dígrafo. Agora, se ele não tivesse esse E aqui, ele não poderia ser considerado um dígrafo. A mesma coisa aqui em quilo. O QU está acompanhado de uma letra I. Então, ele pode ser considerado um dígrafo. Guerra, temos o G, o U e o E. Ele também pode ser considerado dígrafo. Agora, por exemplo, se tivéssemos aqui guarapa, aí já não poderia ser considerado um dígrafo, porque ele não estaria acompanhado da letra E ou da letra I. Estaria acompanhado da letra A. Então, já não pode. Tudo bem? Temos umas regras também dos dígrafos, de alguns que não se separam na hora de separar a sílaba, a palavra. Por exemplo, vamos separar a palavra alho. Eu não posso separar o L do H. Eles sempre vão ter que ficar juntos. A mesma coisa da palavra banho. Eu tenho BA, que é a minha primeira sílaba, e o resto da palavra, que é nho. Eu não posso, de forma alguma, separar o N do H. Ele também permanece junto. Cacho. O C e o H também permanecem junto. Querida, que é o exemplo de QU. O Q e o U também não pode se separar. Imagine só se você tivesse que separar ele. Ficaria QUerida. Ficaria totalmente errado. A mesma coisa com o GU, né? Como aqui no exemplo guerra. Nós não podemos separar o G do U, como também o Q do U, o CH, o NH e o LH. Diferente desses aqui, os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS têm suas letras separadas. Por exemplo, eu vou falar a palavra, uma palavra com dois S's, passatempo. Eu não posso deixar os dois S juntos numa mesma sílaba, então eles vão ser separados. A mesma coisa acontece com SC, com SC cedilha, com XC e com XS. Tem suas letras separadas. Os únicos que não vão ser separados é o LH, o NH e o CH. E também esses aqui, ó, o AM, o AM. Lembram de bombom, canto?
centro, tumba. Então, eles também não tem como separar, porque fica uma sílaba incompleta da outra. Os únicos que vocês vão poder separar silabicamente é os que são de letra duplicada. É até mais fácil de lembrar. Tipo, quais são os que eu posso separar? Só pode um estilo, que é qual? Aqueles que possuem letra duplicada, como o RR, o SS, o som de SC, o X, se lembrar do X, certo? Agora temos aqui o AM, que vem de tempo. Eu não posso pegar o T e separar ele do EM, porque ficaria 3 sílabas e não fica coerente com a pronúncia. Tempo. Na hora que eu separo, ficam 2 sílabas, certo? Canto. O AN também não pode ser separado do seu A. Centro. O seu E o N também não pode ficar separado. A mesma coisa também aqui em tumba, que é o nosso U e o nosso N, certo? Então, basicamente, esses são os nossos dígrafos. Resumidamente, é isso. Alguns se separam e outros não. Alguns só podem ser considerados dígrafos se tiverem acompanhados, que é o caso do QU e do GU. E alguns, certo, podem ser separados, como RR, SS, e os demais não podem ser separados, eles não se separam de forma alguma, porque senão você vai ficar confuso na hora da pronúncia. Aí isso aqui é para a gente ter uma noção dos dígrafos na questão do som. Porque quando a gente fala arroz, podem perceber que nós temos o Z no final, mas a gente não escuta o som do Z. É como se arroz tivesse o som de S no final, mesmo que a gente saiba que ele é escrito com Z. Assar, nós temos 2 S, mas a gente só escuta o som de um. Assar. Nascer, nós não escutamos o som de C. Nós escutamos apenas o som de S. Nascer, que vem de nascimento, né? Desço. Temos o desço, né, que é um S e um C cedilha, um encontro do S e do C cedilha, mas nós não identificamos, nós não conseguimos escutar o som do C cedilha. Imagina, DC cedilha. A gente vai ler a palavra DC cedilha. Não tem como, a gente só escuta o som do S. Mas, a gente não pode confundir o dígrafo com o encontro consonantal, que é o encontro de consoantes. Cada uma representa um fonema. Por exemplo, lembram que eu falei da palavra casa? Quando a gente fala a palavra casa, nós escutamos o som do C, do A, do S, que tem som de Z na hora, casa. Parece como se casa fosse escrito com Z, mas é com S. E o som do A. A mesma coisa é da palavra asco. Nós temos aqui 2 dígrafos. Lembram que os dígrafos também pode ser o SC? Só que aqui ele não está emitindo um único som. Por quê? Eu consigo escutar o som do S e do C. Asco. Já na palavra nascer, quando eu falo nascer, eu também tenho o encontro do S e do C na palavra, porém eu não tenho o som do C, eu só escuto o som do S. Então, asco não pode ser considerado um dígrafo, porque eu consigo ouvir cada uma das letras. Nascer pode ser considerado um dígrafo porque emite um único som em nascer. Temos a palavra exceção, que a gente não escuta o som do X, nós escutamos apenas o som do S. Temos estudar, que também não escutamos o som do X. O X ele é praticamente excluído, ignorado. E então ficamos com o som de S, estudar. Temos alho, né, que nós não escutamos o som do H, temos só o som do L, do O, do A. Banho, que fica B-A-N-O. Temos cacho, que é como se o CH tivesse o som de X. E temos querida, né? Que o Q, o E, dá um som de K. Então, ele se torna um único som. É interessante nós entendermos isso aqui, porque faz a gente conseguir
identificar essa questão. Por que a gente consegue pronunciar algumas letras, outras não, alguns sons saem, outros não? É por causa disso aqui, gente, por causa dos dígrafos. Uma letra se sobressai na outra. Uma tem um som mais forte, outra tem um som mais fraco, certo? Isso aqui despenca em concurso. Nossa, todo concurso tem questões de língua portuguesa, certo? E eles cobram muito isso aqui de separação silábica, se a separação tá certa, se tá errado, se é um ditongo, se é um tritongo, se é um hiato. Então, levem isso aqui para a vida de vocês. Quem vai fazer concurso, processo seletivo, não sei, aprendam isso aqui porque é muito, muito fácil isso aqui de cair na prova. Aí vamos exercitar um pouco para a gente poder ver como ficaria. Temos aqui a sínia alternativa em que há o hiato, um ditongo crescente, um ditongo decrescente e um tritongo. Qual alternativa vocês marcariam? Podem chutar, se... professora, eu não sei, vou chutar. Que aí eu respondo com vocês em seguida. Lembrando que o hiato é o quê? É quando a gente vai separar a palavra, fica a vogal isolada, certo? Ditongo crescente é quando o som cresce. Nós temos uma semivogal, que é o nosso I ou o nosso U, e uma vogal logo em seguida. Então, o som cresceu. Se for o contrário, é um ditongo decrescente. E o tritongo é quando tem um encontro de três, né? Na mesma sílaba. Vejam aí e me digam qual alternativa vocês marcariam. Uns foram de D, outros foram de C. Percebam que aqui ao lado tem a separação, já que eu fiz para ajudar na resolução. Tudo bem, então vamos começar. Vamos começar pela letra A. Temos aqui paz, 40, chapéu e saguão. Paz. A palavra paz, eu ainda não abordei sobre isso, mas nós vamos abordar. Tem algumas palavras que elas são curtas e elas não podem ser separadas de forma alguma. Paz é um exemplo dela. E ela é o quê? Nós chamamos esse tipo de palavra de monossílaba, porque ela é uma sílaba só. É a mesma coisa que a palavra mão. Mão, não tem como a gente separar a palavra mão. Ficaria um M separado do AO? Fica muito curto, então não tem como. Essas palavras que são curtas, como por exemplo pé, certo? Pé, deixa eu ver se eu lembro de outro monossílabo. Chá. Chá também é um monossílabo. Então, essas palavras que não podem ser separadas, elas são uma sílaba só. Então, é uma monossílaba. Então, a gente já descarta a letra A, porque ele quer o quê? Ele quer um hiato, um ditongo crescente, um ditongo decrescente e um tritongo. Então, a letra A já não tem como ser, porque paz não é um hiato. Vamos ver a letra B. Sapucaí. Fizemos aqui bonitinho a separação de Sapucaí. Temos aqui o nosso I. Ele ficou isolado? Ficou. Pode ser um hiato? Sim, é um hiato. Agora tá bom. Vamos para a próxima palavra para ver se ela é um ditongo crescente. Temos o nosso U aqui. O nosso U é uma semivogal? É uma semivogal, né? Lembram que a semivogal é o quê? É o U e o I. Então, o som cresceu em régua? Cresceu, né? Porque o U é mais fraco e o A, que é a nossa vogal, é mais forte. Então, o som cresceu. Até aqui tudo bem. Herói. Vamos ver se herói é um ditongo decrescente. Temos o nosso O, que é uma vogal, e temos o nosso I, que é uma semivogal. Ok, o som decresceu? Decresceu, o som caiu. Então, o O, que era a nossa vogal mais forte, e o nosso I, que é a nossa vogal mais fraca, fez com que o som, né, que o ditongo caísse. Então, beleza.
Averigou. Separei aqui. Vamos ver, ele quer o quê? Ele quer um tritongo, um encontro de 3. Temos o nosso U, um O e um U. Tá certo? É um tritongo? Sim, é um tritongo. Temos 3 vogais aqui juntas, formando um tritongo. Então, a nossa letra B é a nossa alternativa certa, ok? Agora vamos avaliar as outras para ver se a gente consegue identificar. Por que não seria a letra C? Tudo bem, freada, fizemos a separação, é um hiato. Sim, temos o nosso Azinho aqui isolado. Garantia, temos um ditongo crescente? Não, não temos um ditongo. Por quê? Nós temos aqui um novo hiato também, porque o A ficou isolado. Lembram que o ditongo ele precisa ter o encontro de 2? Da mesma forma aqui em régua. O ditongo ficou aqui, ó. O U e o A ficaram juntos. Então, aqui em garantia, ficou isolado. Nosso Azinho ficou isolado. Não tem como ser um ditongo crescente, porque ele é um hiato. Então, já descartava a letra C também. Moinho. O I ficou isolado. É um hiato? Sim. Ok. Madeira. Vamos ver se o E e o I formam um ditongo crescente. O E é uma vogal ou uma semivogal? É uma vogal, né? E o nosso I é uma semivogal. O som, ele cresceu? Não, o som não cresceu aqui. O som, ele não cresceu, ele decresceu. Porque o nosso E é a vogal mais forte. E o I é a nossa semivogal, que tem o sonzinho dela mais fraco. Então, o som não cresceu, o som caiu. Certo? Então, já descarta a letra D também. Pinguim, tênue, vaidade, quaisquer. Pinguim é um hiato? Não, não é um hiato, né? Para o hiato, para ele ser hiato, nós temos que ter o quê? A vogalzinha isolada. Então, a nossa alternativa certa é a letra B. Deu para entender? Quem não entendeu, tem que fazer a separação certa, tem que verificar se o hiato está sozinho, tem que verificar se o ditongo cresceu ou decresceu, e se no tritongo há o encontro de 3, uma vogal, uma semivogal ou vice-versa, certo? A maioria dos concursos, as questões é nesse estilo. Eles perguntam, assinale a alternativa que apresente. Um ditongo, um tritongo, um hiato, e assim vai. Aí, para você conseguir responder esse tipo de questão, você tem que ir lá, pegar sua canetinha e... Professora? Oi. Então, na B, régua é ditongo crescente, é? Isso. Porque o U, certo? É a nossa semivogal. Lembram que as semivogais são só duas? Que é o I e o U, certo? Eu falei bem aqui, ó. Temos duas semivogais, ó. O I e o U. Por quê? O som delas é mais fraco. Então, nesse caso aqui, o U é a nossa semivogal e ele está aqui, né, com a letra A, que é uma vogal mais forte. Então, se o som do U é mais fraco e ele foi para um mais forte, então o som cresceu, não é verdade? Então, por isso ele é um ditongo crescente. Tem só que lembrar que o I e o U são as nossas semivogais, que elas são as que possuem o sonzinho mais fraco. Para você saber se ela está com um ditongo crescente ou um ditongo decrescente. Certo? Então, basicamente é isso aqui, gente. Aí, se você vai ter que responder um tipo de questão dessa daqui, você vai ter que ir lá, pegar sua canetinha bonitinho, fazer a separação silábica. Se você não souber quais letras ficam juntas, quais letras permanecem, você não vai conseguir separar a palavra corretamente. E isso é muito comum, as pessoas erram muito esse tipo de questão, porque realmente é muito difícil. Só quem realmente tem a prática de língua portuguesa, pratica muito isso aqui, consegue responder. Mas isso aqui cai muito com o curso. Separação silábica. Tudo bem, nós entendemos até agora dígrafos, hiatos, e nós percebemos, eu não sei se vocês perceberam, mas durante todas elas, eu sempre coloquei um travessão, né, para a gente fazer separação. Terra, vassoura, ECD. Por quê? A separação silábica, ela é a delimitação das palavras em sílabas. Então, cada uma dessas aqui é uma sílaba,
cuja ação é marcada pelo hífen. Temos aqui o nosso hífen. E vale lembrar que não existe de forma alguma, vocês nunca vão encontrar uma sílaba sem vogal. Pode ser que ela seja um hiato, mas você nunca vai encontrar um hiato aqui sozinho, uma consoante. Vocês lembram que as vogais são o A, E, I e o U, né? E as demais letras do alfabeto, todas são consoantes. Então é isso, né? Nunca vai existir uma vogal, uma sílaba sem vogal, porque ela é a base da sílaba. A vogal, ela é um elemento obrigatório. Então, em todas as palavras, vocês vão encontrar uma vogal. Percebam que vocês nunca vão encontrar uma sílaba sem uma vogal. Temos o E, temos o A, o U, A, E, certo? Então, a vogal, ela é um elemento obrigatório. Separação silábica. Encontro de dígrafos. Temos terra, temos vassoura, temos ECD. Lembram dos dígrafos, né? Lembram que o RR e o SS se separam, certo? A mesma coisa que o X, o SC, o C cedilha. Então, vejam como ficaria a separação da palavra terra. Eu não vou deixar o R e o R juntos. Eles ficam separados. Fica terra. Fica o T, o E e o R na primeira sílaba e na próxima o RA. Vassoura. Não posso deixar o S junto do outro S. Também separa. ECD. Temos um X e temos o C. Eles também não podem permanecerem juntos. Precisam ser separados pelo nosso hífen. A mesma coisa aqui em hiatos. Temos aqui os nossos hiatos, que também formam a separação silábica. Lembrando que o nosso hiato é quando a nossa vogalzinha fica sozinho, o bichinho, coitado, ele é tão sozinho, o bichinho. Não tem ninguém ao lado dele, o nosso hiato. Temos ruína também, que é outro exemplo de hiato. Vogais idênticas. Muita gente se confunde nisso aqui, mas é a mesma regra do RR, do SS. Alpo, que tem os dois Os duplicados, eles são separados. Eu não posso separar a palavra e deixar os dois Os numa mesma sílaba. Por exemplo, se eu pegasse esse O aqui e colocasse aqui e deixasse o L sozinho, não pode, eles são separados. O O vai junto do outro L. Cafeeira, mesma coisa, são duas letras iguais, também separa. Cooperante, temos o O e temos o outro O. São duas letras iguais, não podem ficar juntas, certo? Então, é basicamente isso. Separação silábica é isso. É quando a gente separa cada uma das sílabas. Por quê? Para a gente poder chegar lá no conteúdo de acentuação gráfica, nós temos que aprender a separação silábica. Nem todas as palavras possuem o acento, né? Temos aqui algumas palavras, ó. Palavras não tem nenhum acento. Marcada também não tem nenhum acento. Lembrar também não é uma palavra que tem acento. Por quê? Para a gente fazer acentuação de algumas palavras, nós precisamos lembrar de algumas regras, que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Só que no concurso, às vezes eles perguntam qual dessas alternativas é uma palavra oxítona. Aí ele pega e te tá com uma palavra que não é acentuada. Como é que você vai identificar se aquela palavra é oxítona? Por causa da sílaba. Você tem que identificar a sílaba tônica mais forte, porque todo acento ele só é encontrado na sílaba tônica mais forte, certo? Então, se ele está te perguntando se a palavra é oxítona, você tem que fazer a separação silábica e saber qual é a sílaba tônica mais forte. Agora, voltando um pouquinho aqui para nossa classificação. Lembra que eu falei dos monossílabos? Que é uma sílaba só. Temos aqui o exemplo de mel, temos o exemplo de sol, temos o exemplo de mãe. São palavras únicas que não podem ser separadas. De sílabas, que são duas sílabas. Percebam que eles colocam já di, tri, para facilitar a nossa memória, para a gente lembrar se é dois, três. Mono, a gente pode lembrar que é um. Pelo menos eu consigo lembrar que é um. Então, monossílabas é o quê? É uma sílaba só. Pé. Temos aqui outros exemplos, ó. São compostos por uma única sílaba. Temos ma, temos mas, temos pé, pés, pó, pós. Temos mel, temos sol, temos mãe.
Mão também pode ser outra monossílaba. As dissílabas já são o quê? 2 sílabas separadas. Temos cama, sofá, porta, certo? As trissílabas são o quê? 3 sílabas. Temos melado, sorvete, temos 1, 2, 3 sílabas aqui, então ela é uma trissílaba. Sorvete, 1, 2, 3, também é uma trissílaba. E temos a polissílabas, que são para se ela tem mais de 4, 5, 6, 7, quantas vocês quiserem. Também eles não iam classificar tudo, dar um nome para cada uma, né? Daqui que a gente lembrar, já é difícil lembrar dessas daqui, imagine de várias. Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba é de 4 em diante. Temos aqui computador, temos 1, 2, 3, 4 sílabas na palavra computador. Temos refeitório, temos 1, 2, 3, 4, temos 5 sílabas na palavra refeitório, então ela é uma polissílaba. Temos aqui também Ceará, que é aqui, né? Temos Guaporé, temos Giló. Bom, nesse caso aqui, Ceará já é uma trissílaba. Guaporé também. Giló é uma dissílaba. Então, esse polissílaba aqui tá escrito errado, não era para estar aqui, não. Esqueçam isso aqui. Erro de digitação. Temos hiato, que é sempre bom a gente tocar no hiato para que vocês nunca mais esqueçam, que é o encontro, né, do i e do u, né, que por exemplo, eles são 2 exemplos, também pode ser o a, certo? São acentuados quando formarem sílabas sozinhos ou quando vierem seguidos de s, certo? Temos o exemplo aqui de raízes, o nosso i está isolado, temos baú, baú também, temos. Isso aqui era para ser saúde, tá, gente? Esse SA aqui ficou trocado. Certo? Então, é basicamente isso, gente. Acentuação gráfica. Falamos sobre separação silábica para que a gente pudesse entrar nesse conteúdo de acentuação gráfica. Em uma palavra, nem todas as sílabas são pronunciadas com a mesma intensidade. Há sempre uma que se sobressai às demais, sendo por isso chamada de sílaba tônica forte, é a nossa sílaba tônica, porque ela é a mais forte. Então, ela pode ou não ser acentuada. Existem 3 maneiras de acentuação. Temos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Não sei se alguém aqui lembra, mas lá na escola, nós aprendemos isso lá na escola, lá, acho que na primeira, quarta série, não sei. Mas sempre devemos começar a contar do final da palavra para trás. Por quê? Vocês não podem começar a contar aqui, ó, a partir da palavra, aqui temos a palavra café. Não posso começar a contar do K. Eu tenho que começar lá no final, ó. Tenho que vir aqui por fé. Por quê? É a partir dele que eu vou dizer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu vou pegar aqui a palavra incrível, que é mais fácil. Você não pode começar aqui na palavra incrível a contar aqui pelo IN. Você vai lá para o final, porque você vai vir de trás. Temos o véu, temos o CRI e temos o IN. Esse véu aqui, que é a nossa última sílaba, ela é a sílaba oxítona. A sílaba que vem antes dela, que é essa do meio aqui, digamos assim, é paroxítona. E essa primeira aqui, que veio antes das outras duas, ela é a proparoxítona. Então, você nunca vai começar a contar daqui do início, você sempre vai contar aqui do final. Por quê? Sempre vai começar por oxítona. Mesmo que você tenha uma sílaba só, mas se é uma única sílaba, ela é oxítona. Por exemplo, a palavra pé, temos café. Mesmo que sejam só uma sílaba, é uma oxítona. Você sempre vai começar pela oxítona, certo? Se o acento agudo estivesse aqui na palavra incrível, né? Se ele estivesse aqui no véu, ela não seria uma palavra paroxítona, seria uma palavra oxítona. Então, por isso que o acento está aqui no CRI, porque ela é uma palavra paroxítona. Quando eu falo incrível, o CRI ele é mais forte, então por isso que ele leva acentuação. Já no café, o fé
ele se sobressai. Então, ele é a sílaba tônica mais forte. Então, por isso que ela é uma oxítona. Já incrível não é. A proparoxítona, ela é mais fácil porque todas elas serão acentuadas. Vocês nunca vão encontrar uma proparoxítona que não tem acentuação. Diferente das oxítonas e das paroxítonas, porque nem todas vão ter acento para você saber. Você só vai descobrir se ela é uma oxítona ou uma paroxítona fazendo a separação e ouvindo qual é a sílaba mais forte. Já a proparoxítona é mais fácil. Você vai lá, faz a separação. Tá, começa a contar aqui do final da palavra. Temos óculos. Los é a nossa última sílaba. Então, ela é uma oxítona, mas o acento não tá nela. Então, ela não é uma palavra oxítona. Temos o CU, que é a nossa penúltima sílaba. Então, não tem acento aqui. Então, ela também não pode ser considerada uma paroxítona. O nosso acento está aqui, na antepenúltima, que é o nosso O acentuado. Então, ela é uma proparoxítona. Vejam, última, penúltima e antepenúltima. É sempre nessa ordem. Nunca vai ser daqui do início lá para o final da palavra. Sempre de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Sempre nessa ordem. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, as oxítonas aqui. Lembram que nem todas as oxítonas serão acentuadas? Temos aqui o exemplo da palavra urubu. O urubu, ele não tem acento. Mas eu sei que o bu é o som mais forte. Se você, professora, eu não estou conseguindo achar qual é o som mais forte, grita pela palavra. Você grita pela palavra, você consegue. Urubu! Aí o bu, ele vai se sobressair. Aí você vai conseguir. O bu, ele é o som mais forte. Então, ele é uma palavra oxítona. Nas aulas presenciais do ano passado, eu fiz todos os alunos começarem a gritar dentro da sala para conseguirem saber se ela era uma palavra oxítona ou paroxítona. Mas não precisa gritar alto, galera. Grita embaixo, certo? Por exemplo, aqui, a palavra Amapá já é mais fácil de identificar, né? Temos aqui o nosso acento agudo no A. Quando eu separo a palavra Amapá, fica o A, Ma, Pá. O nosso PA aqui é a nossa sílaba. Então, ela é uma palavra oxítona, certo? Cipó. Temos duas sílabas aqui, o si e o pó. Então, o pó é nossa última sílaba, tá acentuado? Está. Se o acento estivesse aqui no si, ela seria uma palavra paroxítona, certo? Café. O fé é nossa última sílaba. Então, nosso acento tônico está aqui. Ela é uma palavra oxítona. Sorrir. Esses dois R's vão ficar juntos? Não vão, certo? Separa o R, fica aqui o sor, aí o ri vai ficar separado. O ri, sorrir, tá sendo mais forte? Tá sendo mais forte, então é uma palavra oxítona. Urubu. A última sílaba aqui é a mais forte? Sim, professora, é a mais forte. Mesmo que ela não tenha o acento. Então, ela é uma palavra oxítona. Alguém. Quando eu separo a palavra alguém, lembram que o M, né, não separa. M, N, em, on, an. Esses dígrafos não são separados. Temos o E aqui acentuado, já é mais fácil de identificar. É uma palavra oxítona? Sim, professora, é uma palavra oxítona. Ficaram aqui, né, nessa última sílaba, o som mais forte. Paroxítona. Nem todas as paroxítonas vão ser acentuadas. Temos aqui o exemplo da palavra mesa. Temos duas sílabas aqui na palavra mesa. Temos o E, o me, né, e o za. Temos a última sílaba aqui, ela é a mais forte? Não. Mesa, quando eu pronuncio a palavra mesa, o me, ele se torna mais forte que o za. Acreditem. Mesmo que o Z ele tenha um sonzinho assim forte, mas não. É o mesa. Quando você grita pela palavra mesa, mesa, então fica o me. Então é paroxítono. Nível. A palavra nível já ajuda porque tem o acento aqui. Vamos separar a palavra nível. Temos o véu e temos o ni. Nossa última sílaba é oxítono aqui, né? Mas o acento não está aqui. Está aqui, ó, na penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Caráter. Temos três sílabas aqui. Caráter. Temos o T
Não temos acento aqui, então vamos para a próxima. É uma paroxítona? Sim, é uma paroxítona. O Rá está acentuado. Livro. Temos livro. Separando, ficam duas sílabas. O vro, quando você grita pela palavra livro, livro. Então, o li, ele fica... Percebam que o li eu falo com mais extensão, ó. Livro. Então, ele é mais forte. Então, por isso que ele é uma paroxítona. Se ele não fosse, né, se o som estivesse aqui nessa última sílaba, seria uma oxítona, mas não é. Álbum, quando eu separo a palavra álbum, o nosso A está acentuado, ele é paroxítono, porque a nossa última sílaba aqui não está acentuada, então não dava para ser oxítona. Lápis. Quando a gente separa a palavra lápis, fica o lápis. O lá está acentuado. É a nossa última sílaba? Não, não é a nossa última sílaba. É a nossa penúltima sílaba. Ela vem primeiro, antes da oxítona. Então, nosso acento está aqui, ela é paroxítona. E as proparoxítonas, como eu falei para vocês, elas sempre serão acentuadas. Então, elas são muito fáceis de identificar. Temos príncipe, temos ótimo, fenômeno, óculos, próximo, trânsito. Quando a gente faz a separação de príncipe, o pri é a nossa antepenúltima sílaba. Então, o acento ele não está lá na última, não está na penúltima também. Ótimo, temos 3 sílabas aqui. Oxítona, paroxítona e proparoxítona é o nosso O. Fenômeno. Temos o no aqui, que é oxítona. O acento está aqui? Não. Então, não é uma palavra oxítona. Temos o me, que é a nossa sílaba de paroxítona. O acento está aqui? Também não. Então, vamos para a próxima. Temos o no. O no está acentuado, então ele é proparoxítona. Mesma coisa que óculos, próximo também. Temos aqui última, penúltima e antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. A mesma coisa aqui em trânsito, última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, nosso acento também está aqui. Então, todas as proparoxítonas serão acentuadas. Dúvidas, angústias, inquietações? Alguma dúvida? Momento de tirar a dúvida é agora. Isso aqui é prática. Só consegue com prática, certo? Mas é só lembrar que não pode começar a contar do início da palavra, é sempre do final. Faz a separação bonitinho e começa lá do final da palavra. Aí vamos sobre a acentuação, né? De acordo com o novo acordo ortográfico. Algumas coisas mudaram. O novo acordo ortográfico ele entrou em vigor em 2016, creio eu. Deixa eu ver. Não lembro. Foi em 2016. De acordo com o novo acordo ortográfico, algumas coisas mudaram. E a acentuação foi uma delas. Por exemplo, ditongos abertos, temos o EI e o OI. Não são mais acentuados. Lembram das palavras assembleia, plateia, ideia, colmeia, jiboia, heróico, joia também. Todas essas palavras perderam seu acento. Vejam como ficou a acentuação. Assembleia, plateia, ideia, colmeia, jiboia, heróico. Por quê? Os ditongos ei e oi, lembra que o ditongo é o encontro de duas, né? Duas vogais. Uma vogal e uma semivogal, certo? Então, perderam a acentuação. Temos aqui em bleia o E e o I. Temos em plateia, EI. Ideia, EI. Colmeia, EI. Jiboia, temos o OI. Todos esses aqui não são mais acentuados, gente, certo? Então, quem está escrevendo aí ainda com acentos, assembleia, plateia, ideia, colmeia, jiboia, joia também, heróico, não é mais acentuado, certo? Os únicos que permaneceram com acentuação foram os ditongos abertos, que é o final eu. Por exemplo, chapéu, véu, céu. Esses aqui permaneceram, certo? Outras palavras também que perderam acentuação. Não tem mais acentuação, gente. Enjoo, vou, perdoo, abençoo. Enjoo ficou assim agora, ó. O O é duplicado, mas ele não tem mais aquele vovozinho aqui em cima, né?
Perdoo da mesma forma, abençoo. Então, gravem, certo? E essas palavras aqui não possuem mais acentuação. Outra regra também, que é pronomes no plural acompanham as palavras tem e vem acentuadas. Eu já percebi que muitos escrevem o tem e o vem sem acentuação, sendo que ele deveria ter acentuado em algumas coisas. Por exemplo, ele vem, ele, eu estou me referindo a uma pessoa só, certo? Então, ele vem não é acentuado, porque é uma única pessoa. Agora, se eu estivesse falando de eles vêm hoje, então o vem vai ser acentuado com esse tiozinho aí. Lembrando que é vem do verbo vir e não eles vêm do verbo ver, certo? Se fosse vem, seria com dois E. Mas é eles vêm hoje. A mesma coisa que ela tem dinheiro, ela é uma pessoa só, certo? Então esse tem não é acentuado. Agora, se fosse elas têm dinheiro hoje, então esse tem, ele é acentuado, certo? Então é basicamente isso. Qualquer palavra que vier antes do vem ou do tem e ela estiver no plural, que é mais de uma pessoa, se ela não estiver no singular, ou seja, apenas um, aí ela não será acentuada, ela só vai ser acentuada se estiver no plural, certo? Por isso que está destacado aqui a palavra plural. Acompanhe as palavras, certo? Só se for no plural. Aqui está no singular, né? Uma única pessoa. Aí aqui mais alguns exemplos. Vejam como era e como ficou agora. Percebam que perderam a acentuação. Alcateia, apoia, boia, colmeia, coreia, certo? Estreia, geleia, heróico, ideia, ideia, jiboia. Jiboia ficou assim, joia, como eu falei também, paranoia. Só lembrar do oi ou do ei. Oi, oi, oi. Toda palavra que tiver com som de oi, 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 não tem mais acentuação. E o ei também, geleia, ideia, plateia, certo? Então, quem quiser tirar uma foto disso aqui, para quando tiver alguma dúvida, é só um quadrozinho para sempre lembrar. Mas afinal, como surgiu o novo acordo ortográfico e suas mudanças? Como eu havia dito desde 2016, as regras elas se tornaram obrigatórias em todo o país, esse novo acordo ortográfico. Ocorreram várias mudanças na nossa língua portuguesa por conta dessa reforma ortográfica. Podemos citar, por exemplo, o fim do trema. Não sei se vocês lembram o que é o trema, mas o trema era aqueles dois pinguinhos no U, como, por exemplo, aqui na palavra portuguesa. Antigamente, a palavra portuguesa tinha dois pontos aqui em cima do U, né? Então, acabou o trema, foi o fim do trema. Alterações da forma de acentuar palavras com ditongos abertos, que foi esses que eu acabei de explicar para vocês, o oi e o ei, né? Plateia, assembleia, jiboia, joia. Supressão dos acentos diferenciais. Por exemplo, a palavra para, ela era acentuada, ela tinha um acento agudo no A, e agora não tem mais. Novas regras também para o emprego do hífen. Algumas palavras perderam o hífen, outras não. E a inclusão das letras W, K e Y ao nosso idioma. Antigamente, o nosso alfabeto não tinha essas três letras, certo? Era só Z, X, não tinha W, K, Y. Aí tá aqui, ó. Com essa alteração no acordo ortográfico, nós passamos a ter 26 letras no nosso alfabeto. Antes não eram 26. Ao incorporarmos o K, o W e o Y, ficaram as 26. O trema, ele deixou de existir. Ele só permanece se for nome próprio. Você foi lá e se registrou e o seu nome tem lá, é obrigado o trema, então fica a seu critério. Mas, por exemplo, Ubner, Muller, nome de país também não perdeu o trema, só nesses casos mesmo, que não perdeu o trema. Como eu havia dito, o trema é esses dois pontinhos aqui em cima do U. Não sei se vocês chegaram a, a ter esse processo aqui do trema.
O acento agudo, ele desapareceu nos ditongos, né, do E e do OI, como eu falei para vocês, ideia, jiboia, feiura também, certo? Acento circunflexo desapareceu em palavras com duplo O ou duplo E, como de voo, enjoo, certo? Perdoo. Leem também, certo? Leem, veem, certo? Todos eles também perderam acentuação. Acento diferencial, como eu havia dito, o para, antigamente ele tinha um acento agudo no A, e agora ele não tem mais, ele é para sozinho. Pelo também tinha acento, não tem mais. Pelo agora é só pelo normal, porque antes eles acentuavam a palavra pelo para diferenciar ela de pelo do nosso pelo do corpo e pelo de tipo, eu vou pelo caminho certo, digamos assim. E o hífen, ele desapareceu em palavras em que o segundo elemento começa com R e com S, como antirrábico, antissemita. A grafia passará a ser antirrábica e antissemita. O hífen será mantido quando o prefixo terminar em R, como em interracial. Calma lá, professor, eu não entendi nada. Vamos ver isso aqui direitinho. Mas espera aí. Gente, antes da gente ver isso aqui, vou... Certo? Como eu havia dito, né, essa questão do hífen, ela é um pouquinho mais complicada. A gente tem que visualizar bem como foi que ele modificou. Por exemplo, antigamente, essa é a regra antiga. Antessala era escrito dessa forma, com o hífen. Autorretrato também, antissocial, antirrugas, contrassenso, autoescola, semiautomático, contra a ordem, anti-inflamatório, não tinha hífen. Micro-ondas também não tinha hífen, agora tem. Antibérico também não tinha hífen, agora tem. E arqui-inimigo, e assim vai. O que aconteceu? Acabou essa questão da vogal, né, sucedida por S. Então, digamos que o quê? Nós temos aqui, ó, a vogal E, e logo em seguida nós temos a letra S. Esse hífen aqui acabou. E o que aconteceu? Duplicou a letra S, assim como também foi duplicado a letra R. Vejam aqui em autorretrato. O hífen é excluído, temos aqui o R, e o que aconteceu? O R duplicou. A mesma coisa com antissocial. Temos aqui o nosso S. Assim que tiver o hífen e em seguida tiver a letra S ou a letra R, você já pode ter certeza que esse hífen foi excluído e a letra duplicou. É só nesses dois casos, digamos assim, certo? Porque, digamos também, temos contrassenso, que é a nossa vogal A e a letra S. Também temos aqui autoescola, só que aqui já não temos um S nem um R, mas é uma vogal E e a vogal O. Eles juntaram, não sei porquê, mas eles resolveram juntar essa palavra também. Mas na maioria dos casos vão ser ou com a letra S ou com a letra R. Certo? Eu acredito que eles levaram em consideração o quê? Se é uma vogal seguida de R ou S, ou se é a finalização é uma vogal, beleza. Logo em seguida é uma outra vogal iniciando, também junta. É a mesma coisa aqui em semiautomático. Eu acredito que eles foram nessa ideia. Temos o I, que é uma vogal, e temos o A. Antigamente ele possuía o hífen, agora não possui mais. São letras diferentes? São. Então, junta. Se for letras iguais, terminou com a letra igual e começou com uma letra igual, por exemplo, se fosse aqui contra e aqui começasse com A também, no ordem, aí já não juntava. Essa é a lógica do hífen. Se for duas letras iguais, aí não junta. Se for duas letras diferentes, aí você pode juntar. Por quê? Na autoescola, por exemplo, nós temos aqui auto, temos o O e temos o escola, que é a letra E. Começa com E e terminou o alto com O. São letras diferentes? São. Então, juntou. A mesma coisa que semiautomático,
juntou também. Contra a ordem, que eram separados, agora estão juntos. Agora, essas outras palavras aqui, eu particularmente nunca tinha visto anti-inflamatório escrito dessa forma, mas antigamente ele era escrito desse jeito. Anti-inflamatório, pelo que eu conheço, sempre conheci, ele é escrito com hífen, dessa maneira aqui. Mas vejam que antes ele era assim, ó. A letra I, ela era duplicada e junta, certo? Ficava uma palavra muito feia. Agora ficou assim, anti-inflamatório. Temos o hífen separando os dois Is porque eles são iguais. Micro-ondas. O O está duplicado. Então, se são vogais iguais, separa também. Micro-ondas não era separado por hífen, agora ele é. A mesma coisa que micro-ônibus. Antigamente, micro-ônibus, pela forma que ele tem dois Os duplicados, então eles foram separados também. A mesma coisa que anti-ibérico, arqui-inimigo. Vejam como arqui-inimigo era escrito feio. Arqui-irmandade, micro-orgânico também, dois Os aqui. Todos eles ficaram mais bonitos assim, separados com o hífen, certo? Então, essa é a regra. De novo. Lembrou do R e do S. A outra palavra está iniciando com R ou com S, então duplica. Não vou cair na pegadinha lá do concurso que tipo, essa palavra aqui está escrita certa. Não, não tá. Porque de acordo com a nova regra gramatical, autorretrato agora é junto e o R ainda ficou duplicado. Antissocial é escrito assim. Não. Antissocial duplicou o S. Esse S aqui, ele duplica. Antirrugas, o R aqui novamente. Vou duplicar o R. Contrassenso, vou duplicar o S. Então, não caio nessa cilada de que, tipo, aqui tá certo, aqui tá errado. Não. Se você se deparou com S ou com R, você pode ter certeza que ele vai juntar e vai duplicar ainda mais. Agora, se forem duas vogais diferentes, aí você pode juntar também. Só não pode juntar se forem vogais iguais. Aí separa com hífen, até porque ficaria muito feio, né? Vejam como o antibérico é feio, a arqui-irmandade é feio. Micro-ondas que até que não era tão estranho, mas agora ele é separado por hífen, certo? Alguma dúvida? Se vocês quiserem, eu posso repetir novamente. Se alguém aí não tiver entendido essa regra antiga do hífen e a nova regra, certo? Basicamente é isso. Então, comecem a lembrar. Autorretrato não tem mais hífen. Antissocial também não. Antirrugas, contrassenso, autoescola também não tem mais acento, mais hífen. Muitas pessoas escrevem autoescola ainda com hífen, certo? Agora, anti-inflamatório, micro-ondas. Muitas pessoas pensam que micro-ondas não tem hífen, mas ele passou a ter, por incrível que pareça. Antibérico, arqui-inimigo, arqui-irmandade, micro-orgânico, eles estão agora na nova regra, certo? E agora, certo, o nosso conteúdo de acentuação para fechar com chave de ouro é a nossa crase. Nossa, professora, eu não consigo usar crase, não sei usar crase de forma alguma. Eu uso a crase totalmente errado. Gente, o uso da crase realmente não é fácil. Tem alguns macetes que eu vou passar para vocês conseguirem utilizá-la corretamente em algumas situações. Primeiro, nós precisamos saber o que é a crase. A palavra crase, ela tem origem na Grécia e ela significa o quê? É uma mistura ou fusão de duas letras. A letra A. Na língua portuguesa, a crase indica contração de duas vogais idênticas, mais precisamente a letra A. Sempre que houve a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, isto é, a crase. Então, como se não fosse suficiente, o português ainda inventou a crase. Por exemplo, a menina vai à praia. Ao invés da gente falar que a menina vai à praia, nessa parte aqui é feita uma análise. Por exemplo, o a aqui ele está sendo utilizado como preposição. Nessa parte aqui, ele já está sendo utilizado como artigo.
Então, para evitar que a pessoa falasse o A 2 vezes, eles juntaram esses dois A e criaram o acento crase para dar a entender que a menina vai à praia, certo? Ao invés de dizer que tem a preposição, tem um artigo, mais na frente a gente vai entender o que é preposição e o que é artigo também, lá nas classes de palavras. Mas, por enquanto, é só para a gente tirar a curiosidade de como que surgiu a crase. Foi por causa disso aqui, galera. Por incrível que pareça. O pessoal só quis dificultar ainda mais a vida da gente. Mas fazer o quê, né? Então, é só por causa disso. Ao invés de repetir a letra A, eles criaram o acento agudo, né, grave, ao contrário, para definir a crase. Tem um macetezinho para crase que é assim: quem vai a, crase a. Quem vem de, crase para quê? Outra dica também que eu posso dar para vocês. Crase nunca vai ser utilizada antes de palavra masculina. Nunca. Sempre vai ser utilizada antes de palavras femininas, exceto se a palavra feminina estiver no plural. Por exemplo, se for mulher, você vai utilizar crase. Agora, se for mulheres, as mulheres, por exemplo, não precisa utilizar crase. Outro exemplo aqui. Vou à cidade. Beleza. Se a gente conseguir substituir vou para a cidade, continua fazendo sentido? Continua. Se eu falei que vou à cidade, voltei da cidade, faz sentido? Faz também. Então, esse A, ele é acraseado. Cidade é uma palavra feminina? Sim, é uma palavra feminina. Mais um sucesso. A primeira coisa que vocês precisam identificar se ali usa crase ou não, é identificar se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Porque se você identificar isso, já é meio caminho andado. Você já tem uns 50% de certeza que é uma crase. Por exemplo, voltarei à tardinha. Tardinha é uma palavra feminina? Sim. Posso substituir pela palavra pela? Voltarei pela tardinha? Permanece o mesmo sentido? Permanece. Então, ok, também é uma crase. Então, percebam que tardinha, cidade, todas são palavras femininas. Então, crase é uma regra básica isso. Sempre vai vir antes de palavras femininas. É muito difícil ela vir antes de palavras masculinas. Por exemplo, referiu-se à instrutora. Instrutora é uma palavra feminina. Então, esse A, ele é acraseado. Referiu-se ao instrutor. O instrutor aqui já está no masculino. Esse A aqui já não vai ter crase, não. Voltei à terra natal. Voltei ao país natal. Esse A aqui também é acraseado. Terra é uma palavra feminina? Sim, também é. Então, verifique primeiro se a palavra é feminina. Se for feminina, você já tem meio caminho andado. Alguns casos que a gente nunca vai usar crase. Antes de verbo, então, se for verbo, por exemplo, estudar é um verbo. Começou a estudar, começou a correr, começou a brincar, começou a jogar. Todos esses são verbos. Então, nunca vai ter verbo antes de crase, certo? Antes de substantivo masculino, lembram, né? Nenhuma palavra masculina vai vir acompanhada de crase. Fez suas compras a prazo. A prazo tem crase? Não. À vista tem, porque vista é uma palavra feminina, certo? Então, não coloquem crase antes de palavras masculinas. Quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Por exemplo, é um debate relativo a eleições municipais. Lembram que eu falei que sempre vai ser crase se a palavra for feminina, mas se ela estiver no plural, ela não pode levar crase. Então, esse aqui é um exemplo. Ó. Eleições é uma palavra feminina. As eleições, né, por exemplo. Só que eleições está no plural. Então, não tem como eu acrasear o A. Agora, se fosse a eleição, é um debate relativo à eleição. Aí sim. Aí esse A levaria uma crase. Porque não estaria mais no plural, estaria no singular, seria uma eleição. Mas aqui são várias eleições, então está no plural.
Antes de artigo indefinido, também não usa crase. Os artigos indefinidos são aqueles que a gente não tem uma noção específica. Por exemplo, alguns. Pode ter sido qualquer pessoa. Nenhuma pessoa cometeu isso. Umas pessoas, uns caras, umas garotas. São coisas indefinidas. São palavras que tu não especifica quem foi. Foi ela. Você está especificando que foi ela. Agora, se você fala foi alguém, aí você não está dizendo quem foi. Você está dizendo que foi alguém, mas quem foi ninguém sabe. Então, quando a gente estiver na classe de palavras, nós vamos estudar também esses artigos indefinidos. Foram a uma palestra. Uma é um artigo indefinido. Por mais que ele seja uma palavra feminina, aqui tem um problema, porque ele é um artigo indefinido. Então, não tem como usar a frase, certo? Se fosse a alguém também não usa crase, a nenhum, a uns, a quem também é um artigo indefinido e assim sucessivamente. Antes da maioria dos pronomes, muitas pessoas confundem isso aqui, certo? Pronome não, pronome de tratamento, no caso. Você não coloca crase, por exemplo, parabéns a você. Não usa crase, refiro-me a Vossa Excelência, refiro-me à presidenta, refiro-me ao presidente, certo? Então, se você está se referindo a alguém, não precisa colocar crase. Essa crase aqui, ó, por mais que Vossa Alteza seja uma palavra feminina, você está se referindo a uma pessoa. Então, essa letra A aqui não precisa de crase, certo? É mais fácil decorar os casos que não usam crase do que os que levam crase, porque aí se você decora isso aqui, você sabe que o resto tudo leva. Nas expressões formadas por palavras repetidas, por exemplo, dia a dia, frente a frente, lado a lado, tem gente que coloca a crase aqui, sendo que não se tem, não precisa de crase, esse tipo de expressão. Antes de nome de pessoa pública ou em situação formal. Então, vou me referir a quem? A diretora, a, a reitora lá da UFAC. Referiu-se à reitora. Esse A aqui precisa de crase? Não, porque Dilma Rousseff é uma pessoa, é um pronome. Então, não leva crase, por mais que seja uma palavra feminina. Certo? Então, falou em pronome, por mais que seja feminina, não leva crase. E por último, quando antes do a existe preposição. Para quem não sabe, as preposições são o quê? A, de, em, para, compor, desde que você estude. É um macete que eu uso para decorar as preposições. Porque tudo gira em torno de preposição, gente. Quando a gente vai estudando classe de palavras, nós vamos entender o que é a preposição. Então, por exemplo, perante é uma preposição. Se esse A aqui está acompanhado antes de uma preposição, infelizmente, não pode acrasear. Agora, se eu não tivesse esse perante aqui, eu vou apagar, vamos fingir que ele não está aqui. Compareceu à justiça. Esse A é acraseado? Sim, esse A é acraseado. Por quê? A preposição sumiu. Justiça é uma palavra feminina? É. É algum pronome? Não, não é pronome, não é nome de pessoa. Então, beleza, esse A levaria a crase. Mas como aqui ele colocou uma preposição, não tem como utilizar crase, certo? Então, decorem esses casos que não se usa crase, que aí pode ter certeza que os demais tudo leva crase. Outros exemplos aqui. Questão de horas. Ah, sim. A crase é aquele acento que, ao invés dele ser para o lado direito, ele é para o lado esquerdo, aquele acento agudo. Que ao invés de ser para o lado direito, ele é para o lado esquerdo. E ele sempre vai ser na letra A. Aí, nesse caso aqui, muita gente erra também essa questão das horas. Ela está estudando desde as 6 horas. É errado. Ela está estudando desde as 6 horas. Não se usa crase depois de preposição. Por quê, professora? Lembram das preposições? A, de, em, para, com, por, desde. Desde é uma preposição, certo? Agora, a pessoa quer acentuar horas, ela está estudando,
Ela começou a estudar às 16 horas. Só pode colocar crase se for hora inteira, não pode ser hora quebrada, por exemplo, 6 horas e 45 minutos. Se for 6 horas e 45 minutos, às 6 horas e 45 minutos, não leva crase. Só leva crase aqui se for hora inteira. No caso da preposição até, a crase é facultativa, ou seja, você pode colocar se quiser ou não. Então, se é facultativo, tanto faz. Se você colocar das duas formas, vai estar certo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o quê? A gente só vai utilizar crase em relação a horas se a hora for inteira e ela não estiver acompanhada de preposição antes. Se eu tivesse excluído aqui essa preposição, por exemplo, ela está estudando às 6 horas. Esse a aqui levaria crase, certo? Porque não teria essa preposição e esse 6 aqui, ele é uma hora inteira. Se fosse uma hora quebrada, não poderia colocar crase, certo? Não esqueça também, não ocorre crase antes de você. Parabéns a você, cabe a você, graças a você, dedico a você, desejo a você, peço a você. Certo? Agora vamos praticar aqui para ver se a gente consegue resolver essas alternativas. Certo? Temos aqui as letras e vocês vão dizer se leva ou não crase, de acordo com o que eu acabei de explicar. Já conheço a fazenda, por isso preferi ir à cidade conhecer as praças. E aí, esse A aqui, vocês acham que leva ou não crase? Primeira coisa que tem que fazer, identifica se a palavra seguinte é feminina. Cidade é uma palavra feminina? Observem a palavra cidade e vejam se ela é uma palavra feminina. Sim, né? Cidade é uma palavra feminina, porque eu não falo o cidade, eu falo a cidade. Então, ela é feminina. Beleza, já é meio caminho andado, já temos quase certeza que vai levar uma crase aqui. Vamos ver agora se tem uma preposição, né, antes. Tem alguma preposição? Lembrando das preposições. A, de, em, para, com, por, desde que você estude, né? Não tem preposição, né? Eu acabei de citar aqui as preposições, então, sim, gente, vai levar crase. Preferi ir à cidade, certo? Cidade é uma palavra feminina, não tem preposição acompanhando antes, então essa expressão aqui leva crase. Vamos à próxima. Prefiro teatro a cinema. Vamos lá. Cinema é uma palavra feminina ou masculina? É uma palavra feminina? Cinema? Eu falo o cinema ou a cinema? Eu falo o cinema, né? Então, cinema é uma palavra masculina. Então, pode ter certeza que aqui não vai levar crase. Já lembrem dessa regra, só leva crase antes de palavras femininas. Cinema não é uma palavra feminina. Então, é o cinema. Então, prefiro teatro a cinema. Então, esse A aqui não leva crase, certo? Vamos para a próxima. Ao retornar à consulta, trago o exame. Consulta é uma palavra feminina? Eu falo a consulta ou consulta? A consulta, né? É uma palavra feminina. A consulta, certo? Então, 100% de certeza. Quase, né? Tem alguma preposição antes do a? Não, não temos preposição nenhuma. Ao retornar à consulta, trago o exame. Lembrando as preposições. A, de, em, para, com, por, desde, que você estude. Então, são as preposições mais utilizadas. Não tem nenhuma delas aqui. Então, beleza, professor. Esse A aqui, ele leva crase. Vamos às próximas. O diretor vai atender os visitantes quando retornar às 14 horas. Lembrando da regra das horas. 14 horas. Está inteiro? Está, né? Posso acrasear?
Esse as, posso. Tem alguma preposição antes? Não, não tem preposição antes, professor. Então, certíssimo. Posso colocar uma crase aqui. Agora, se eu tivesse aqui 14 horas e 20 minutos, aí já não levaria crase, certo? Só número inteiro. Não atenderei após as 17 horas. E aí, leva crase também aqui ou não? Vamos ver se tem uma preposição. A, de, em, para, com, por, desde que você estude. Não tem após. Então, após não é uma preposição. Então, aqui também leva crase, certo? O número está inteiro? Está inteiro. Então, crase A. Os supermercados abrem às 6 horas. 6 horas é um número inteiro. Tem alguma preposição antes? Não, professora. Certíssimo. Aqui também leva crase. Vou à Europa. E aí, Europa é uma palavra feminina? Sim. A Europa, né? Então já tenho meio caminho andado. Já tenho quase certeza que aqui tem crase. Aí vamos ver. Quem vai à Europa, volta da Europa ou de Europa? Voltei da Europa ou voltei de Europa? Vocês acham que fica mais bonito qual? O da ou o de? O da, né? Voltei da Europa. A mesma coisa que se eu falar, voltei da Bahia. Vou à Bahia. Bahia é uma palavra feminina. É mais bonito falar voltei da Bahia ou voltei de Bahia? É mais bonito falar da Bahia, certo? Então aqui também leva crase, certo? Europa é uma palavra feminina. Quando você diz que está retornando da Europa, o da fica mais bonito na expressão. Então, tudo tranquilo para que aqui também leve crase. Aquela loja não vende a prazo. Leva ou não leva crase? Exatamente, não leva crase. Por quê? Prazo é palavra masculina. Então, ao invés de ser à vista, se fosse à vista, né? Aquela loja não vende à vista. Vista é uma palavra feminina, certo? Então, levaria crase. Mas como aqui prazo é uma palavra masculina, nesse caso aqui não precisa de crase, certo? Professora, vendo à vista, leva crase? Leva. Professora, vende a prazo, leva crase? Não. Por quê? Porque não é uma palavra feminina. Ela está estudando desde as 18 horas. Leva ou não leva crase? Isso mesmo, não vai levar crase. Por quê, professora? Lembram das preposições? Temos aqui desde. Desde é uma preposição. A, de, em, para, com, por, desde que você estude. Então, desde aqui é a nossa preposição. Então, esse as aqui não precisa de crase, certo, gente? Tranquilo? Se vocês se depararem com questões de crase, isso aqui já ajuda muito vocês. Primeiro, identifica se a palavra é feminina. Depois, observa se tem ou não preposição. Observa se é um pronome, né? O nome de uma pessoa, porque mesmo que seja o nome de uma mulher, não vai precisar crase, certo? Só em outros substantivos, como justiça, cinema, consulta, que não são nome de pessoas, né? No caso, não são pronomes, certo? Por exemplo, refiro-me a ela. Ela é um pronome também, então a ela não seria preciso crase. Tudo que for pronome, que você está se referindo a uma pessoa, o nome de uma pessoa, também não vai precisar de crase. Mas basicamente, lembrou que tem que ser antes de palavra feminina? Já é meio caminho andado. Aí você vai fazer o quê? Segundo passo, identificar se tem preposição. Se você lembrar das preposições, grave esse macete. A, de, em, para, com, por, desde que você estude, certo? Porque cada um desses termos que eu falei, ele é uma preposição, certo? Outra coisa também, na questão de horas, só leva
acentuação, se não for hora quebrada, só pode se for hora inteira, certo? Então, é basicamente isso.